Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, também lá em Villahermosa, Tabasco, no México, ao reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os ministros lá presentes. Realmente é uma bênção e privilégio poder enviar estas palavras de saudação para todos vocês e também para aqueles que estarão reunidos no dia de hoje, nos diversos países e que estão nestas reuniões de final de ano que se realizarão ou se farão durante toda essa semana. Em muitos lugares vão estar tendo algumas reuniões, assim que para todos vocês que tenham um próspero ano 2024 e todos aqui em Porto Rico e também para mim. E que este ano de 2024, que estamos por uns dias por começar, seja um ano, faltam dias por começar, seja um ano de grandes bênçãos da parte de Deus 2024. Buscamos uma escritura que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 em diante diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás ou por trás de mim, e aí na palavra de trás escreve oeste, uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me, e aí volta a escrever, para o oeste, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até seus pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Escreve Apocalipse 10, do 1 ao 19. E os seus pés semelhantes ao bronze ou latão reluzente, refulgente ou brilhoso como em um forno, e a sua voz como o estrondo de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força ou vigor. E quando o vi, caí como morto nos seus pés, e ele pôs a sua destra ou a sua direita sobre mim, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vivo e estive morto, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todos os séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Deus morando no seu templo. Podem assentar-se, por favor. Estivemos falando por estes dias, ou durante estes dias, sobre a partida do nosso irmão Branham, e Deus nos veio mostrando, ou nos vem mostrando, como tudo o que foi feito pelo nosso irmão Branham, foi falado, até mesmo a sua família, tudo isso, todas essas coisas representam e nos mostram este tempo final, este último tempo, de como Deus estaria obrando, trabalhando no meio do seu povo, e tudo que aquilo lá representou, tanto o nosso irmão Branham, como também a sua esposa e os seus filhos. E, olhem, nesta saudação de pastores, aqui em Porto Rico, que foi pregada no dia 14 de abril de 2001, nos fala o nosso irmão William. Em uma parte aqui, vamos ver. Diz, ou seja, que aí tudo está mostrado, e tudo o que foi feito nas eras está mostrado lá.
E tudo o que ele faria no nosso tempo na era da pedra angular está mostrado lá nessa peruca branca. Vejam, é por isso que vocês veem ou acham que na visão o sonho que ele teve, onde ele estava pescando em um lago, onde o anjo lhe falou, eu vou te ensinar a pescar. Ele falou, joga a tua linha, joga ela bem longe. E ele a jogou e disse, agora tu vais dar um puxãozinho bem suave, os peixinhos pequenos vão se aproximar para pegar a isca. Depois tu dás um puxãozinho mais forte, então os peixes pequenos vão seguir essa isca e os peixes grandes, quando vejam os peixes pequenos seguindo algo à isca, os peixes grandes vão se aproximar, vão vir. Mas quando chegou a vez de dar essa segunda puxada para que os peixinhos pequenos seguissem a isca e depois os peixes grandes viessem, aí ele deu uma puxada tão forte que o anzol saiu da água e trouxe pregado no anzol um peixe tão pequeno que parecia com a isca. E aí a sua linha se enrolou toda e teve muitos problemas aí. E o anjo também chamou a atenção dele, ele disse, aquilo que eu te disse que não fizesse, tu fizesses isso. E disse, a primeira puxada foi a primeira etapa, a segunda puxada foi a segunda etapa. E tinha que dar uma puxada de acordo como ele tinha lhe falado, para que depois os peixes grandes se aproximassem e então pudesse pescar os peixes grandes, porque ele o iria ensinar a pescar peixes grandes. Agora, quando ele dá essa puxada muito forte antes do tempo, era a terceira puxada, onde ele tinha que fazer a grande pesca, a pesca dos peixes grandes. Mas eles não pôde chegar até essa terceira etapa para a pesca, para pescar os peixes grandes. Agora vejam vocês, para esse tempo da pesca, para esse tempo todavia, ou ainda, ele ainda tinha cabelo, muito cabelo, nesse tempo da pesca. E depois disso foi que o seu cabelo foi diminuindo, minguando, caindo. E vemos que ele perdeu o seu cabelo. E porquanto o cabelo é a parte mais alta da pessoa, e principalmente o cabelo da parte de cima, então podemos ver que na cabeça do irmão Branham, aí não estavam representados os escolhidos do nosso tempo. Vejam, na cabeça, na parte alta do seu cabelo, não estavam representados, se tinha caído todos os cabelos, tinham caído, e nessa parte, nesse lugar, não estavam representados aí os escolhidos do nosso tempo. Depois que ele perdeu o cabelo, após ele perder o cabelo, ou seja, que primeiro, quando ele tinha todo o seu cabelo, para fazer essa pesca, ele tinha todo o seu cabelo. Agora, ele não era a pessoa que tinha que realizar essa pesca desses peixes grandes ou enormes. Mas vejam, ele estava aí. E o anjo, ele iria ensinar como pescar esses peixes grandes. E nesse momento ele tinha todo o seu cabelo, a sua cabeleira. Aí estávamos representados aí no cabelo, tanto o mensageiro como o grupo. Agora continua dizendo. E depois, ele usava, ou seja, depois que ele perdeu o seu cabelo, e então ele usava uma peruca pequena para evitar que se resfriasse. E nessa pequena peruca, pois, estão representados os escolhidos do nosso tempo. Mas é algo temporário, passageiro, que se coloca e se tira. E é o que evita que ele pegue uma gripe, todas essas coisas. É o que evita que ele adoeça com gripe, alguma coisa desse tipo. Então, isso é o que evita que a igreja, pois, pegue um resfriado e todas essas coisas. E essa peruca branca, pois ela representa tanto, nessa pequena peruca representa tanto o grupo da nossa era como o mensageiro de nossa era, vê? Estão representados aí os escolhidos e o mensageiro também. Estão representados aí. O mensageiro de nossa era, da era da pedra angular. Então, quando ele iria partir, pediu que tirassem essa pequena peruca dele e disse, e pediu a Billy que atirasse. E isso, pois, com a partida do irmão Branham, sem essa peruca pequena colocada nele, pois isso mostra que os escolhidos dessa etapa, pois, estarão aqui, vê? Isso mostra que os escolhidos dessa etapa estarão aqui, e vejam como também representa o mensageiro, pois o mensageiro também estará aqui.
Ou seja, que estará o mensageiro da Era da Pedra Angular, estará com seu grupo. Nesse tempo, onde o anjo estava lhe ensinando a pescar, e que quando ele não fez isso por causa devido do que ele fez, coisa que o anjo não tinha dito para ele fazer, que ele fizesse, senão que ele estava mostrando como fazer isso, e como ele não fez, tal e como o anjo lhe falou, então já esse tempo, vejam, o tempo de seguir ou continuar, dizendo ao irmão Branham, não, volta outra vez e faz dessa forma como eu te falei, faz do jeito que eu te falei. Não lhe falou assim, senão que ele falou, o fez subir para outra dimensão mais alta, mais elevada. E já nessa outra dimensão mais alta, vejam, já não é ele quem está realizando, fazendo essa obra. Já então, vejam, aí ele já está na sexta dimensão, nesse tempo, quando isso estava acontecendo, quando já tinha passado o que Billy lhe tirasse a peruca a pedido do irmão Branham. E já aí estava mostrando aí o mensageiro com seu grupo, nesse cumprimento da visão da carpa da tenda, onde quando ele vê isso, vê um ministério lá, ou seja, primeiro ele vê a coluna de fogo falando com alguém mais, vê um ministério aí, este mensageiro, e vê também muita gente, muitas pessoas entre tudo isso aí, no meio de tudo isso aí, mostra que já se estava realizando, fazendo algo que estava estabelecido. Vejam, aí também estava o grupo aí, o grupo da Era da Pedra Angular. O mensageiro e o grupo estavam aí. Mostra que os escolhidos dessa etapa, pois, estarão aqui e vão estar representados no anjo que era diferente dos outros. E em uma nova era, a Era da Pedra Angular. Aí então, pois, assim como o grupo de cada era está representado no anjo mensageiro de cada era, pois no anjo que era diferente dos outros vão estar representados os escolhidos deste tempo final. E podemos ver naquilo que lemos, diz, cada anjo vindo a cada dia e revelando os cabos soltos que Lutero deixou Wesley, deixou Pentecoste, tudo está representado aí. Ele vem lendo da mensagem Shalom e da mensagem tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. E continua dizendo o nosso irmão William, agora vejam que quando lhe coube abrir o sétimo selo, ou seja, receber a revelação do sétimo selo, vejam, cada anjo mensageiro lhe deu a revelação de cada era do seu tempo, ou sobre o seu tempo, e o mistério de cada tempo, mas agora quando cabe ao sétimo selo, isso não lhe foi revelado, não foi revelado a ele. Portanto, o anjo que era diferente dos outros não lhe dá a conhecer a revelação do sétimo selo, que é a revelação de si mesmo. Da mesma forma como a revelação que correspondia, que pertencia a cada era, estava no anjo mensageiro de cada era, das 7 eras, onde Cristo estava velado e revelado através de cada anjo mensageiro. Vejam, cada anjo mensageiro revelava e revelava para o irmão Branham tudo aquilo que pertencia ou correspondia a cada era. E o sétimo selo não lhe foi revelado, ou não foi revelado a ele, porque o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, tinha de ser revelado pelo próprio anjo, quando estivesse manifestado. É por isso que quando o irmão Branham e o irmão William nos falava de que, no cumprimento da visão da carpa da tenda, quando se estivesse realizando, fazendo todo esse ensinamento, aí era que iria ser aberto esse sétimo selo. Por agora nós deixamos quietinho ele, ou isso quietinho. Nós não podemos falar disso. Isso será falado mais lá adiante, quando a carpa esteja, aí falaremos mais claramente. Porque era o próprio anjo, esse anjo que era diferente dos outros, quem abriria esse mistério, nesse instrumento, nesse tempo.
no instrumento de quem o irmão Branham viu, ao qual o irmão Branham viu a coluna de fogo falando com ele, com esse instrumento. E agora vejam, continua dizendo, agora olhem, ele diz, tudo está representado aí, ou seja, nesses anjos que estão aí está tudo representado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, as eras, cada etapa da igreja, incluindo a nossa era. E diz, e o mesmo tipo e sombra do grande Shalom, Jeová. JHWV. Exatamente o lançou, jogou aos céus. Isso está no livro de Shalom, na mensagem Shalom. Ou seja, que tudo foi mostrado aí no céu, refletido lá no céu, espelhado lá no céu, nesse aparecimento dos anjos que estiveram lá. E levaram até lá o nosso irmão Branham. E um desses anjos, o anjo que era diferente dos outros, é o anjo que tem o 7º selo. Portanto, pois tudo está lá ou aí. E isso nos mostra que Deus também diz, o irmão Branham, e que ele mostra no céu, em primeiro lugar, aquilo que ele vai fazer depois na terra. Assim que aí temos até o nome aí, o nome com as 4 consoantes de Deus. Aí no céu também. Portanto, tem que estar o anjo que era diferente dos outros, esse mistério. O nome e tudo que está relacionado com esse nome misterioso de Deus que foi mostrado também para o profeta Moisés. Isso é o que foi visto aí. E aí nós podemos ver que está nessa nuvem de anjo e estamos representados nesse cabelo branco de Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 10 do anjo do Filho do Homem com o cabelo branco. E esse cabelo branco quem o forma o anjo que era diferente dos demais, dos outros, o forma. Portanto, com a materialização desse simbolismo do cabelo branco, pois, então Cristo e o corpo místico de Cristo, pois recebem o cabelo branco que nos fala de experiência, de maturidade de todas essas coisas e que o apresenta e que o introduz como juiz para julgar. É como quando falavam com ele aí, mas se tu não tens 50 anos e dizes que vistes Abraão, ou seja, também estavam falando uma pessoa como tu apenas que tens 30, 32, 33 anos por aí, que era a idade onde ele estava realizando essa primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Tu só tens 30 e poucos anos e dizes que viste Abraão, tu não tens 50 anos, ou seja, o estavam posicionando como um menino que não tinha experiência, como um rapaz sem experiência, e o coloca que tu não tens 50 anos, porque certamente muitos aí dos eruditos e sábios já tinham mais de 50 anos, ou seja, eles consideravam uma pessoa eram considerados como uma pessoa de 50 anos, consideravam uma pessoa de 50 anos com experiências, porque colocam essa idade por aí. E falam assim com ele, tu não tens 50 anos e dizes que vistes Abraão, mas o que nos mostra aqui com isto aqui da peruca, o cabelo branco, que a escritura na qual a escritura que lemos e que continua dizendo e que o apresenta e o introduz como juiz para julgar, porque ele na sua segunda vinda vem como leão da tribo de Judá, como juiz de toda a terra. Ou seja, que está introduzindo uma nova etapa, uma nova dispensação, onde Cristo vai estar como juiz de toda a terra, com seu cabelo branco, que é o anjo que era diferente dos outros, para julgar e realizar a obra que corresponde, que pertence a este tempo final na era da pedra angular. Onde é que aparece esse anjo que era diferente dos outros? Onde é que aparece esse cabelo branco que está representado como juiz, ou seja, se representa como juiz, representa experiência, maturidade, todas essas coisas, é na era da pedra angular em uma nova dispensação, não na dispensação da graça que finalizou quando se deixaram de ter ou de fazer todas essas coisas que se faziam na dispensação da graça, onde se dava oportunidade para as pessoas receberem ao Senhor na sua primeira vinda como seu único e suficiente Salvador,
se eram batizados nas águas, a pessoa recebia fazendo isso de todo o coração e crendo nisso de todo o coração, a pessoa recebia o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e nascia de novo, obtinha um novo nascimento. E também se faziam as coisas que representavam isso, que representava a Santa Ceia, e também isso do lavatório dos pés, ver tudo isso, todas essas coisas que correspondiam, que pertenciam à dispensação da graça. Que Paulo, o apóstolo Paulo, nos mostra que ele recebeu isso do Senhor. Ou seja, no capítulo 11, versículo 23, começa a dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos tenho ensinado. Vê? Tudo isso o recebeu do Senhor, e no versículo 26, quando ele diz ou fala, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice ou copo, a morte do Senhor anunciais até que ele venha. Ou seja, que essa instituição, essa ordem ou mandato, mandamento da Santa Ceia, iria se fazer ou realizar até que ele viesse, até que se cumpra a sua vinda ou se cumprisse a sua vinda. Enquanto isso, se continuava fazendo. E ele escreve aí, até a segunda vinda de Cristo, ele escreve aí. Vejam onde, íamos vendo onde é que aparece esse simbolismo sendo cumprido aqui na terra. Do cabelo branco, de Cristo estar como juiz de toda a terra. Continua dizendo, e como o juízo começa, e como o juízo começa pela casa de Deus, ora, por isso é que o irmão Branham, desde muitos anos, bem lá atrás, digamos, desde o ano 40 ou por aí, 50 e algo, ou seja, 1940, 1950, mais ou menos, falava de que o poder de Deus iria ser restaurado para a igreja. A igreja iria ser restaurada. Ia vir uma adoção. Vai vir uma adoção. E o poder de Deus vai estar manifestado em toda a sua plenitude, plenamente. E vai se repetir aquilo que aconteceu lá no tempo dos apóstolos, onde Pedro, sendo o líder lá, trouxe um juízo sobre Ananias e Safira. E ele diz que isso de Ananias e Safira vai ser repetido, vai se repetir. Agora, eu já falei, já faz pouco tempo, eu lhes falei, faz pouco tempo, onde, como é possível que Ananias e Safira, ou como foi possível que Ananias e Safira, porque agora lê essa parte aí e diz, mas como é que Ananias e Safira fizeram isso, ou puderam fazer isso, sabendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava aí no meio dos apóstolos? E eles tinham escutado essa pregação tão gloriosa nesse dia de Pentecostes, lá, essa pregação de Pedro, ungido pelo Espírito Santo. E tudo o que eles tinham falado, que tinha acontecido aí, isso que tinha acontecido aí, como é possível, como foi possível que Ananias e Safira, depois de ver tudo isso, todas essas coisas tinham ido na frente deles, diante deles, e mentiram para ele? Agora vejam, tudo era de uma forma comum, normal do povo. E tudo se via ou era visto comum, normalmente. Porque as pessoas, muitas vezes, as pessoas pensam que as coisas iam acontecer ou aconteceram nesse tempo, durante esse tempo, de uma forma, vamos falar assim, que se via... Mesmo que, vejam, mesmo vendo a mão poderosa de Deus através de Moisés, ou por Moisés libertando seu povo do Egito, mesmo vendo isso, queriam apedrejar Moisés. Agora, quanto mais
se não se vê e não se mostra, porque lembre-se que primeiro, em primeiro lugar é a palavra e depois vem e lhe seguem, são seguidos pelas obras. Primeiro é a palavra e depois os milagres seguem, vêm após. Ou seja, vem depois a vindicação. Quanto mais, ou seja, que Ananias e Safira lá, certamente eles não, uma mentirinha por aqui, vamos falar isso assim, desse jeito. Eu não creio, não acredito que tenhamos algum problema com isso, ou tenhamos problemas com isso. Ou seja, eles tentaram o Espírito Santo lá, que estava no meio dos apóstolos e nos apóstolos. Agora, isso nós devemos sempre ter essa reverência, porque ele nos diz aqui que isso iria se repetir. E se esteve falando sobre isso, ou disso, ou seja, aqui se tem avisado, como se fala, em guerra avisada não morre gente. Ou não morrem pessoas em guerra avisada agora. Assim que isso, certamente, isso diz o irmão William, certamente, assim como Cristo vai julgar os mensageiros lá no paraíso, antes de trazê-los na ressurreição, certamente o juízo para os que estão vivos aqui vai ser a repetição do tempo lá dos apóstolos, do tempo de São Pedro, onde Deus estava usando São Pedro para trazer juízo, julgar, assim como no caso de Ananias e Safira, em outros casos, pois onde se fez essa forma ou essa etapa de Cristo julgar através de São Pedro. Também vemos a Cristo julgando através de São Paulo por muitas ocasiões, ou em muitas vezes. É a forma de Deus julgar. Agora vejam que temos que ver as formas, as maneiras que Deus usou nos tempos do passado, como Ele está mostrando aqui, no tempo de Pedro e no tempo de Paulo também, porque assim mesmo é como Deus opera e está operando. Continua dizendo assim que tudo isso, pois certamente vai estar em pleno cumprimento logo, brevemente, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso corresponde ou cabe à etapa da era do cabelo branco do Senhor, que corresponde ou cabe à era da pedra angular no tempo, aí onde ele está falando isso, nesse tempo, todavia ainda não estava, esse tempo não estava sendo cumprido, porque todavia a era da pedra angular, a dispensação do reino, não tinha começado ainda. E certamente, ou seja, se estava no entrelaçamento dispensacional. E certamente, isso tem a ver com o mesmo juízo que será feito com os anjos, ou feito para os anjos lá com seu grupo, pois o juízo final que estará vivo aqui no nosso tempo tem a ver com tudo isso. E tem a ver com nossa adoção aqui na terra, para ser adotados como filhos e filhas de Deus e ser transformados neste tempo final. Onde é que acontece a adoção? Onde é que acontece a transformação? Aqui neste planeta Terra, com seres humanos vivos. Porque quando eles ressuscitam ou ressuscitarem, já vão ressuscitar com seus corpos eternos e glorificados. Agora olhem um relato de Billy Paul, se fazendo referência, se referindo à peruca que o irmão Branham usava. E olhem este ensinamento tão importante aqui, que Billy Paul nos fala, diz: estávamos lá em San José, na Califórnia, e foi a primeira vez que vi meu pai com uma peruca que ele usava, e ele iria administrar ou pregar nesta noite com a sua peruca, ou seja, ele iria pregar. Eu sinto muito, não era em San José, era em Belquício, na Califórnia, e eu penso que era Belquício, São José, era uma dessas duas cidades, ou San José ou Belquício, e começamos, e iriam nos servir um almoço antes da reunião da noite. Agora eu quero falar isso para vocês, eu quero lhes falar
falar isso, irmão. Eu cometi muitos erros. Billy Paul está falando, o filho do irmão Branham está falando. Eu tenho cometido muitos erros e ainda cometo muitos erros, mas eu quero ser uma testemunha para vocês nesta noite de que ele não apenas pregou uma mensagem, senão que ele a viveu. Ele viveu exatamente aquilo que ele pregou ou pregava. Nesta noite eu vi o meu pai pela primeira vez com a sua peruca. Jamais eu tinha visto assim com isso ou com ela. Mas eu quero lhes mostrar que é muito fácil a gente fazer Deus se sentir mal. Quão fácil é. Eu quero lhes contar que não é porque eu fui um filho, eu tinha certos privilégios. Não por isso. Não havia diferença por ser um filho. Lembrem-se que quando Maria, Miriam e Arão falaram contra Moisés, ou falaram mal de Moisés, por ele pegar uma mulher cozita de cor, vejam, negra, vejam, Deus se aborreceu e veio lepra a Miriam ou a Maria. E você poderá dizer, mas ela era a irmã de Moisés, a irmã maior de Moisés, mais velha de Moisés e Arão. Como? Eles eram familiares, parentes de sangue. Como? É que caiu esse juízo nela, vejam. Ou lhes veio esse juízo. Vejam, Deus não olha para isso. É por isso que ele diz ou fala, ele pensava que por ser filho ou um filho, ele tinha ou teria certos privilégios. E ele diz que não tinha diferença nisso. Eu tenho falado, eu tenho dito que Deus me tem abençoado, ele me fez um filho de Deus e também me permitiu ter o privilégio de ser o filho de um profeta. Ele me permitiu ser um irmão do profeta. Eu penso que eu sou o homem mais bendito do mundo. E meu papai vinha caminhando com a sua peruca, andando com a sua peruca, e eu vi o meu pai. Eu quero lhes falar, irmão, eu não quis falar nada de errado, não, eu não quis fazer isso, o meu coração, eu não senti falar nada errado, mas vejam, ele não sentiu que estava falando nada mal, nada ruim, e quanto mais aquelas pessoas, muito mais aquelas pessoas que sim o sentem e falam isso de uma forma conscientemente. As pessoas que falam conscientemente. Eu não senti em fazer isso no meu coração. Eu não senti falar nada mal, nada errado. Eu olhei para o meu papai e eu comecei a achar graça. E ele disse, papai, tu não vais ir para o culto com essa peruca, pai. E ele me falou, sim, Paul. Paulo, eu vou com essa peruca para a igreja. E eu lhe falei, papai, se tu vais com essa peruca, eu também vou comprar uma peruca para ir para o culto com uma peruca. Seja cuidadoso com aquilo que você fala, irmão, porque eu não sabia, inclusive, mesmo no meu coração, eu não falei isso com um espírito mau ou ruim. Então, meu papai me disse, filho Billy, vai comer com o irmão Borders. Eu não vou comer, não tenho fome. Assim era meu pai, irmão. Vocês o conhecem, aqueles que o conheceram. Eu percebi imediatamente e me dei conta que eu tinha feito algo mal, algo errado. E, nesse momento, eu percebi isso. Fomos comer, contei ao irmão Borders, e ele me disse, me falou, não fiques preocupado, teu pai te entende. E eu lhe falava, sim, mas eu fiz algo mal, eu fiz algo errado. Eu falei, irmão Roy, eu sei que eu não deveria ter falado isso. E ele me disse, não fiques preocupado, teu pai te entende. Eu sei que eu não deveria ter falado isso ou falado assim. E ele me disse, teu pai não prestou atenção no que tu falaste. Mas eu não pude comer nessa noite, diz Billy. Assim que, depois eu fui no quarto sem comer. Comi e fui ao quarto de papai. De meu pai. Bati na porta. Eu sei que muitos irmãos aqui sabem o que eu estou falando. Meu pai estava lá sentado estudando a Bíblia e me falou, entra, Paul. E me falou e me perguntou, como esteve a ceia? Esteve boa? Estava boa a comida? Eu me senti doente. Me senti mal, você sabe. Eu não sabia que eu tinha feito algo mal. Por isso,
Lembrem-se de que quando Davi disse, mostra-me os que me são ocultos, escondidos, ou seja, os que para ti, Senhor, são maus diante de teus olhos. Mostra eles também para mim. Davi aí sabia que haviam coisas humanamente que aparentemente estavam bem, estavam certas, mas para Deus não. Por isso, quando ele diz ou fala, mostra-me até mesmo aqueles que me são ocultos, Senhor, vê? Ou seja, os erros, as faltas, os pecados. Eu não sabia que eu tinha feito algo mal ou ruim. E lhe falei, não, papai. Ele perguntou se a comida estava boa. Não, papai. Eu não saboreei a comida, não pude saboreá-la. E ele me falou, estava ruim? E eu lhe falei, não, a comida estava boa, pai. Mas eu quero vir aqui, eu quero vir pedir desculpas para ti. E ele me falou, por que tu queres pedir desculpa, meu filho? Pelo que eu falei, pelo que eu falei sobre a tua peruca, pai. Papai, eu não quis falar assim, não quis dizer isso. Eu não quis falar isso, eu não quis te ferir, papai. E ele me falou, filho, senta aqui. Quando ele me disse, senta-te, eu soube que estava com problemas. E ele me falou, senta um pouquinho aqui, meu filho. E eu lhe falei, sim, senhor. E respondi. E ele me disse, Paul, tu crês ou acreditas que tu podes ferir papai com as tuas palavras? Eu lhe falei, sim, senhor. Eu creio que eu fiz isso, pai. E ele me falou, não. Tu não podes ferir papai. E ele me disse, mas Paul, tu não sabes o que tem, o que há dentro de mim. Ó, meu Senhor, diz Billy. Ele me falou, o que há dentro de mim não se agradou, não gostou do que tu falaste. E assim eu hoje digo para as pessoas que falam mal de mim, contra mim, como pessoa, como ser humano, vocês que falam assim, dessa forma, não podem me ferir. Pelo contrário, aquele que está dentro de mim é quem não se agrada daqueles que falam mal, dos que falam mal, porque em cada era e em cada dispensação não é esse véu de carne, não é esse ser humano em quem ou nele as pessoas atacam ele de uma forma ou de outra forma, de um jeito ou de outro jeito. Olhem, Deus sempre cumprirá o seu programa. Bem melhor, ou pelo contrário, aquele que está dentro é que as pessoas têm que se cuidar desse que está dentro. Agora, continua dizendo, ele me disse, o que tem, o que há dentro de mim não gostou daquilo que tu falaste. Já seja que tivesse sido tu quem tivesse falado, quem falou isso, ou qualquer outra pessoa. Vejam, não havia exceção, escolha. Poderia ter sido o filho do irmão Branham, poderia ser uma outra pessoa. Para Deus, Deus não se agradou, não se agradaria disso que ele falou lá. Que ele falou com uma intenção que ele próprio diz que não foi por má intenção, com uma má intenção, mas Deus não se agradou. Já seja que tivesse sido tu quem falaste isso ou qualquer outra pessoa. Ele me disse, tu não sabes o que isto representa. Vê? Era tão importante isso, era tão importante que representava, e nós temos lido aqui uma parte do que o irmão William nos falou aí, que isso mostrava, representava. Continua dizendo, e depois meu pai me disse, Billy,
Tu te lembras da vez em que um diácono da nossa igreja, agora pense muito bem nisso, sobre isso, me disse, tu te lembras daquela vez em que um diácono em Jeffersonville se aproximou de mim, se achegou a mim, e eu lhe falei, sim senhor, ou seja, Billy Paul lhe disse, sim senhor, eu me lembro. Tu lembras daquela vez que eu preguei e eu estava lendo a minha Bíblia no púlpito? Tu te lembras disso, Billy? Quando eu estava lendo e eu não pude ler direito, assim é que eu peguei os óculos do meu bolso e coloquei eles para ler, e eu lhe falei, sim pai, eu lembro dessa vez sim. Tu te lembras dessa vez? E me disse, quando depois nós saímos da reunião depois e um diácono da igreja se aproximou de mim, tu te lembras quando tu me tiraste do púlpito para levar para casa depois da pregação e o diácono se aproximou e começou a zombar de mim? E eu disse, sim senhor. Tu te lembras que o diácono falou para mim, irmão Branham, eu me envergonho de você, irmão Branham, que você pregue cura divina e use óculos para ler a Bíblia. E tu te lembras, Billy, que eu lhe falei, irmão, é que eu não podia ler direito as escrituras. E o diácono, tu te lembras, Billy, o que ele me falou? Irmão Branham, tu vais ter que ter mais fé para poder ler a Bíblia, a escritura. E depois, tu te lembras, Billy, tu me levastes para o carro e me levastes para casa. E, irmão, eu quero dizer-lhes que esse diácono, bem melhor, ele não fez isso com má intenção, diz Billy Paul. E me disse, Billy, tu te lembras como eu me senti nesse momento, naquele momento, e eu quis ir rapidamente para casa? Tu te lembras dessa vez quando íamos no carro e eu te falei, Billy, Deus não se agradou por isso que o irmão diácono falou, disso que o irmão diácono falou. Sim, senhor, eu me lembro. E ele continuou me perguntando, Billy, tu lembras o que aconteceu com esse diácono? E eu lhe falei, sim, papai. Nós o enterramos 6 dias depois. E meu papai continuou falando, Billy, eu sei que tu não quisestes falar isso ou falar assim, mas eu quis me separar de ti, me afastar de ti, antes que tu continuasses falando outras coisas. Vê? Como ele aí se retirou, se afastou. Porque se ele ficasse lá, Billy Paul iria continuar falando e talvez sem intenção má, sem má intenção, mas iria ser bem pior para Billy. Mas vejam, o irmão Branham se retirou, se afastou, para que ele calasse a sua boca, ficasse calado. E continua o irmão Branham dizendo para Billy, lembre-se que pai e filho estão conversando aí, e também como irmãos, e também ele como seu profeta, o profeta dele como seu amigo, assim como nós estamos falando agorinha. Tu te lembras de Eliseu? Continuou me falando, quando Eliseu desceu do monte, veio descendo a montanha e vários rapazes estavam zombando dele por causa da sua calvície. Diziam, velho calvo, velho careca. E tu te lembras o que Eliseu disse? Esse não foi Eliseu quem falou, senão o Espírito que estava dentro dele. E me disse, Billy Paul, não faça mais essas coisas. Nunca mais faças uma coisa como essa novamente. Esse é o meu testemunho que eu quero lhes dar nesta noite. Nunca digam nada de errado separado daquilo que o profeta falou na fita. Se não entendem, diga, Senhor, essa é a tua palavra e eu creio nela tal como o profeta falou ou disse. Ó, irmãos, vocês não sabem como eu me senti nessa noite quando ele subiu no púlpito com a sua peruca e pregou divórcio e casamento. Vejam. Nesta nova dispensação e nesta nova era da pedra angular, nunca falem nada contra, não falem nada mal. Já temos falado isso, o Espírito Santo já tem falado neste tempo final, neste último tempo, de que bem melhor fiquem calados, é melhor ficarem calados. E se avisou muitas vezes, se advertiu, se avisou. Agora,
Nesse dia ele pregou divórcio e casamento. E diz aí, meu papai nesta noite me disse, Billy, não te esqueças, nunca te esqueças desse dia em que a graça de Deus te concede ou te concedeu continuar vivendo. Tem uma parte, um lugar onde nós falamos que quando o irmão Branham diz que pessoas que já morreram espiritualmente, porém continuam vivas, ou seja, são como carne forrada ou cobertas de roupa quando andam ou estão andando, mas já estão mortas, espiritualmente estão mortas. E outros que pela graça de Deus ainda permanecem vivas. Sejamos cuidadosos naquilo que falamos, na forma em que nós nos expressamos, fazendo referência ou nos referindo à obra de Deus e ao programa de Deus e à sua palavra. Porque aí, vejam, lá não foi para o irmão Branham que Billy Paul, seu filho, feriu. Não foi ele, como tampouco foi ao irmão Branham, que quando a sua esposa bateu a porta na cara dele, na cara do irmão Branham, não foi para o irmão Branham. Ela estava aborrecida, ele não viu isso, ele não viu que isso estava errado, ela estava aborrecida, mas nós não podemos ficar com desculpas dizendo que ela estava aborrecida, com raiva, porque Deus não vê isso, não vê essas coisas. E muito mais quando se tem a intenção, com uma intenção que para a pessoa não é, aparentemente não é uma intenção ruim ou má, e Deus leva isso em consideração. E quanto mais uma pessoa que o faz com ira e com intenção, intencionalmente. E aí, o Espírito Santo não se agradou disso, não gostou disso. Vai até ela e lê essa escritura para ela, ali falou o anjo. Agora, olhem o que continua dizendo aqui. O nosso irmão William, onde nós tínhamos parado desta saudação a pastores, diz: assim que nós temos que ser cuidadosos, porque tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos e todo o trabalho que nós realizamos na obra, tudo isso fica escrito no livro de Deus. E esse é o nosso histórico. Porque lembrem-se que enquanto ele está aí no trono de intercessão, durante a dispensação da graça, as pessoas recorriam até esse propiciatório. Mas porquanto ele já saiu daí, então, quando esse trono é mudado para um trono de juízo, trocado para um trono de juízo, e Deus, através dos ministérios de Moisés e de Elias, é onde ele estende essa misericórdia, nesse novo propiciatório. Então, as pessoas que cometem erros desse tipo, desse jeito, e para completar ou para acúmulo, não creem nesse novo propiciatório, não o aceitam, não entraram por essa porta, então isso fica sem ser apagado, sem ser borrado, sem ser apagado. Não tem o jeito de apagar esses pecados, essas faltas, esses erros. Porque porquanto ainda estamos nesses corpos, nós falhamos, mas Deus nos tem dado um novo propiciaciatório, um novo assento, cadeira de misericórdia. Porque Ele está como juiz, mas está olhando os escolhidos por esses binoculares, por esses olhos de Moisés e Elias, por esses binóculos, e vê os escolhidos em misericórdia e não em juízo. Enquanto ele estava na dispensação da graça,
no trono de intercessão no céu, ele olhava para a humanidade através do sangue, e tudo estava coberto pelo sangue, ou através do sangue. Mas, ao mudar para o trono de juízo, então já a humanidade já está pronta para receber o juízo divino. Mas, porquanto a noiva todavia ainda está neste planeta Terra, então ele estende essa misericórdia através desse novo propiciatório e Deus olha os escolhidos de Deus e os vê limpos, os vê sempre, os vê justificados e continuam se preparando, continuam nesse caminho em direção à terra prometida, rumo ao caminho, rumo à terra prometida, rumo ao caminho que nós estamos caminhando, que é o caminho do Rei. O mesmo caminho que Enoque tomou e foi raptado. E esse mesmo caminho que nós estamos caminhando e seremos raptados, é esse mesmo caminho, porque dobramos uma esquina, estamos em uma nova dispensação onde essas promessas têm que serem feitas, têm que serem cumpridas ou ser cumpridas, realizadas. E porquanto ainda estamos nestes corpos, ora, falhamos algumas vezes, e até mesmo aqueles que não são, que nós vemos que não estão bem, ou estão bem para nós, esses que são ocultos, como diz Davi, mostra-me aqueles que são ocultos, mas temos esse novo propiciatório para recorrer a ele, ir até ele. Agora, o caminho é duro, difícil. Ninguém falou que seria um caminho fácil, facilitado, o caminho do Rei. O que vocês pensavam? Que para se obter essa grande bênção que nós vamos obter, toda a herança que cabe a nós, que nos pertence, iria ser fácil? Talvez para alguns vai ser mais difícil. Talvez para outros digam, não, para mim é muito difícil, é duro esse caminho, tudo o que eu estou passando ou sofrendo. Mas vejam, Ele sempre está aí para te ajudar, para me ajudar. Ou seja, que mesmo que o caminho se faça cada vez mais duro, mais difícil, a vitória então é maior, porque a vitória já foi profetizada, já estamos lutando com um inimigo que já está vencido. Foi vencido, mas de que as coisas vão ficar difíceis, claro que sim, cada vez ficam no mundo, as coisas ficam piores no mundo. Não creia que iria ser fácil, assim que nunca fique desanimado, não se desanime mesmo que veja que é duro, difícil para chegar ao trono. Foi duro, foi difícil para Davi. Para chegar ao trono celestial foi difícil para Jesus. Todos os vencedores tiveram umas lutas. E nós, como vencedores deste tempo final, teremos nossas lutas, continuaremos tendo nossas lutas. Não queremos ter luta, ninguém quer ter lutas, mas aí mostramos a Deus aí que nós o amamos. Nas boas e nas más também o amamos. Continua dizendo aqui. Assim que nós temos que ser cuidadosos, ter cuidado, porque tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos e todo o trabalho que nós fazemos na obra, realizamos na obra, tudo isso fica escrito no livro de Deus e esse é o nosso histórico. E tudo isso, pois, certamente, tudo isso vai aparecer nesse juízo que Deus vai realizar para a nossa adoção. Porque depois que já estejamos ou estamos adotados, que tipo de juízo pode vir ou chegar até nós? Vê? Só o juízo da repartição dos galardões, mas antes disso, pois assim como serão julgados lá no paraíso os mensageiros e certamente também os ministros que trabalharam junto com esses mensageiros e o grupo de cada era, porque o mensageiro será julgado com o seu grupo, pois, ora, também no nosso tempo, na nossa era, que é a única que está vigente, valendo, vem uma etapa assim, a qual, pois, brevemente pode começar.
ou logo pode começar. Olhem na página 166 do livro de citações, no parágrafo 1481, diz: quando lhes é inspirado a vocês para ver a sua presença aqui em São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre a sua gente em carne humana, tal como ele fez antes de Sodoma, e quando a verdadeira e genuína vindicação ou confirmação das Escrituras dessa mensagem do último dia, e vocês veem a presença de Jesus Cristo. No último dia, escreve dia postreiro, dia último, o que ele fez na sua vida, e ouvindo as Escrituras dizer que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e um pouquinho antes da condição de Sodoma for queimada pela ira de Deus, ver a Jesus voltar entre a sua gente, formado em carne humana e fazendo a mesma coisa que ele fez. Que coisa! Deve elevar nossas almas à glória. E escreve o rapto. E escreve Jesus vem em carne. E em cima também escreve Jesus em carne humana. E continua dizendo: assim que trabalhemos na obra de Cristo de tal forma que nosso histórico seja a favor de cada um de nós, e saiamos bem nesse juízo, que pelo que vemos vai vir, vai acontecer, de tal modo que ele, pois, então nos diga: bom servo fiel e prudente, no pouco foste fiel, no muito te porei, entra no gozo, no regozijo de teu Senhor, e sejamos transformados. E depois seja Cristo em cada um de nós, em todos os escolhidos já transformados, se manifestando e realizando um labor, um trabalho muito importante. Um trabalho importante no qual ele arremata, conclui o seu trabalho, a sua obra aqui através da sua igreja, e depois nos leve com ele para ser as bodas do Cordeiro. Vê que quando esta etapa terminar ou termine, e venha a ressurreição e a nossa transformação, já depois é um trabalho que se estará fazendo, um trabalho muito importante nesses 30 a 40 dias. Não é um tempo, esse tempo não é um tempo onde aconteça a ressurreição, não vai ser o tempo para se preparar para o rapto. O tempo de preparação é agora. Continua dizendo, tem uma promessa, e é que Deus vai estremecer esse mundo como nunca antes o tinha feito, vai deixar confuso, e depois nos vai levar com ele, e o mundo vai ficar todo confuso, em confusão. Ele vai estremecer espiritualmente este mundo, e também depois o vai estremecer fisicamente com os terremotos, maremotos e vulcões, e todas essas coisas durante a grande tribulação. Mas, em primeiro lugar, o vai estremecer no campo, na esfera religiosa, no campo espiritual, com essa manifestação da terceira etapa. E nessa manifestação da terceira etapa é que vem a ressurreição dos mortos e a transformação de nós que vivemos. Olhem na página 171, também nos fala aí do parágrafo 1539. Vocês sabem, a hora, brevemente aparecerá a hora quando precisamente entre nós o Espírito Santo falará claramente, e aí desenha uma pedra angular e uma flechinha para a pedra angular, como com Ananias e Safira, tal qual como Ananias e Safira. Essa hora está chegando, apenas lembre-se disso. Apenas lembrem disso. Deus vai morar entre a sua gente. E em cima escreve, através de São Pedro, falou para Ananias e Safira, e falará pelo seu... E aí ele deixou assim, deixou aí isso. E embaixo, pelo seu, e aí no meio do I, que vem lá de cima de Ananias e Safira, aí se vê como um A, parecido com A. Ou seja, aí nós podemos falar ou dizer, e falará pelo seu anjo, ou seja, por esse anjo que era diferente dos outros, manifestado no meio do povo em carne humana. Diz, Deus vai morar entre a sua gente, e aí no fim, escreve, no seu templo, aí no final, escreve no seu templo. E continua dizendo aqui o nosso irmão William, e é provável, provavelmente, que alguém seja adotado primeiro. É provável que alguém seja adotado primeiro. Lembre-se que Jesus foi lá, ele foi adotado primeiro, Jesus. A adoção vem
neste planeta Terra, ou este planeta Terra vem para os escolhidos de Deus a adoção, aos mensageiros de Deus. Não é para uma pessoa que ressuscite ou ressuscitar. Ou seja, que esta promessa é para os que estão vivos. E é bem provável que alguém seja adotado primeiro e depois venha a adoção dos demais escolhidos, assim que estejamos preparados, trabalhando braço a braço uns com os outros, no programa que corresponde, que cabe ao nosso tempo, de tal forma que esse cabelo branco do Filho do Homem, que lá é um tipo e figura, um espelho do que estará acontecendo aqui, então isso fique bem colocado aí, posicionado aí, esse cabelo branco, fique bem colocado aí, ou seja, se materialize corretamente. Tudo isso que está representado no cabelo branco do Filho do Homem em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 10. E assim se cumpra todo o programa divino e todos alcancemos a perfeição, alcancemos a imagem e semelhança plena de Jesus Cristo, nosso Salvador, ou seja, alcancemos nossa adoção, nossa transformação, a adoção do corpo, a redenção do corpo, e daí para frente, daí por diante, já todos os problemas terão terminado. E depois nos iremos para a grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, ir com Cristo para a 7ª dimensão. Deus morando no seu povo. Foi para mim um grande privilégio poder, neste momento, ter esta mensagem intitulada Deus morando em seu templo, no seu templo, a todos os irmãos ministros lá em Villahermosa, no México, e também lá em Jalapa, que estão reunidos, e nos diversos lugares, ou que se estarão reunindo no dia de hoje, e nos diversos lugares que estarão reunidos, ou se reunindo hoje, terça-feira, 26 de dezembro deste ano 2023. Que Deus abençoe grandiosamente e nos ajude em todo momento neste caminho do Rei, para continuar nos preparando para brevemente obter as promessas que Ele tem para a nossa era e nossa dispensação. Deus morando no seu templo. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.